Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez passando aqui no canal Haroldo Lira CE, através do YouTube, para deixar mais uma mensagem aqui para os abençoados. A minha família cristã, graça e paz a todos. Bem-vindos a mais esse entendimento da Bíblia com a mente de Cristo. Agradecendo aos inscritos, aos novos inscritos, pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha as mensagens, para que outras pessoas venham ter o entendimento da palavra de Deus com a mente de Cristo. E abençoado, ontem nós tivemos uma mensagem aí conversando com os eleitos, né? E eu ia ler capítulo 18 de Gênesis e acabei não lendo, mas eu creio que a mensagem foi boa, né? E que é sempre bom me reunir com vocês aqui nesse canal. E eu queria agradecer aí sempre as manifestações, os comentários. E eu queria aqui ler o comentário aqui do Adeilton Santos, que ele disse assim, ó: graça e paz, meu abençoado irmão Lira, pois essas suas pregações do Evangelho da Graça Eterna abriu o meu entendimento. É exatamente esse é o objetivo desse canal, viu, irmão Adeilton Santos? Abrir a mente das pessoas que vivem no sistema religioso, sendo enganado, do qual eu passei 30 anos ou mais, eu já estou com 60, e passei a vida toda servindo a criatura no lugar do Criador, crendo no diabo, crendo no Satanás, crendo no inferno, com medo de ir para o inferno, e com o entendimento da palavra revelado pelo Espírito Santo, nós entendemos hoje, como eu expliquei ontem, que tudo que a religião prega é um engano, é uma mentira. Mantém as pessoas a vida inteira e gerações no engano, pregando mentira, pregando um diabo que não existe, pondo medo nas pessoas, pregando um Satanás, um demônio, pregando o dragão de Apocalipse, que ele diz que é o diabo com chifre, o dragão vermelho, que não tem nada a ver com o dragão deles, que ele diz que é o diabo espiritual que entra nas pessoas. Isso são uns desgraçados, uns enganadores. Então, irmão Adeilton, te agradeço aí pelo entendimento. Vamos juntos crescer na graça e no entendimento, e lendo e entendendo a Bíblia de uma maneira geral, entendendo que são livros históricos e que nós não estamos aguardando, não estamos esperando, não temos nada para dar, né? E nem para receber. Nós já temos tudo, nós já recebemos tudo, é no Espírito. Entende, abençoado? Então, um abraço para você. O irmão Kleber Luiz, ele falou graça e paz. Graça e paz, abençoado. Estamos juntos. Então, abençoado, dito isto, eu queria, antes de ler Gênesis capítulo 18, eu queria dedicar essa mensagem de hoje, principalmente aos jovens, aos adolescentes, às crianças, que vocês são a geração do futuro e que vocês precisam ter entendimento para que não seja enganado, como toda essa geração de hoje
está sendo, e toda a geração do mundo inteiro que já passou, aquele que não teve o entendimento da graça do ministério do Espírito, foi enganado toda a sua geração, as suas gerações, e que continuam sendo enganado pela religião. Toda ela, católica, evangélica, toda a religião só prega mentira. E que eu quero dedicar aos adolescentes, eu quero dedicar às pessoas, às crianças, né, essa palavra, para que você tenha o entendimento que você é enganado. Quando o teu pai te leva para as chamadas igrejas, que o pastor abre Apocalipse 12, e que diz que aquele dragão vermelho é o diabo, é o Satanás com chifre, tudo isso daí é uma mentira, é um engano. Esse Apocalipse 12, a partir do 1 aí, não é nada mais, nada menos do que isso daqui, ó. É Mateus 2. E eu vou ler para você e vou te explicar quem é que é o dragão, quem é que é o dragão vermelho, né? Para que você não seja enganado. Você adulto, você criança, você adolescente, você que vai para as ditas igrejas. Isso não é igreja, abençoado, isso são templos de parede, do qual está escrito lá em Atos que ele não habita em santuário feito por mão de homem, ou seja, empresa. Que ele diz que Deus está lá, é exatamente lá que ele não está. E onde é que ele está, Lira? Está em você, abençoado. Deus, ele está em você, porque ele disse lá em Isaías: eu andarei e habitarei entre eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ele disse isso antes do ano 70, por isso que está no futuro. Eu andarei, eu serei. Como nós estamos depois do Tetelestai, como nós estamos depois do está consumado, como nós estamos depois do ano 70, como nós estamos depois de todas as profecias da Bíblia ser cumprida, então, não tem mais nada para acontecer. Tudo já aconteceu. E quem é que é o templo de Deus, Lira? Nós. Nós, abençoado. Nós somos o templo. O teu pastor manda tu esperar Jesus. Você não tem que esperar Jesus, abençoado. Você não tem que esperar nada. Você já é templo e morada dele. Ele já está em ti. Entendeu, abençoado? Então, ó, deixa eu só abrir aqui e passar essa mensagem aqui para o jovem, para os adolescentes, para todo você que tem medo desse dragão vermelho, que o teu pastor diz que é o diabo, é o Satanás espiritual, que eles inventaram, e que na verdade é Herodes. Herodes que é o dragão vermelho. A Bíblia, como eu já expliquei para vocês, ela não foi escrita para nenhum país, a não ser para Israel. E a Bíblia, ela é escrita sobre metáfora e sobre linguagem de figura. E isso são palavras e sobre parábolas. Jesus falava sobre parábolas, porque não estava falando para mim nem para tu. E que nós temos esse entendimento hoje, não pela teologia dos mentirosos, mas pelo entendimento do Espírito Santo. Entende, abençoado? Então, essa linguagem de figura, do qual o autor escreve, ele está falando com judeus, que somente eles entendiam, do quais muitas coisas eu já expliquei para vocês. Olha, deixa eu só ler para tu e te explicar. Mateus 2, olha, a visita dos magos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, olha, em dia do rei Herodes. Esse rei Herodes aqui, você vai ver com a minha explicação que o Herodes é o dragão vermelho de Apocalipse. Olha, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, 2, e perguntavam: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Falando do Messias, falando de Jesus de Nazaré.
porque vimos a sua estrela, vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. 3. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes. Ó. Toda a religião da época, né? Para que vocês entendam, todos os reis, todos os sacerdotes, todo o sinédrio, todos os anciões, eles temiam esse Messias que teria que vir, do qual até hoje eles estão aguardando. Por quê? Porque esse Messias, que é o próprio Deus, revestido de carne, ele veio para o cumprimento de tudo aquilo que foi prometido pelos profetas. Então, eles temiam tudo isso porque eles era que se achavam e que continuam se achando o Deus na terra. Não só aqui no Brasil, né? O chamado padre, papa, o chamado apóstolo, que nem isso não existe mais, discípulos. Não existe nada disso, abençoado, mais. Isso foi lá, se consumou no ano 70. Então todo esse povo aí, eles pregam um Deus que é escravo deles, que eles vão orar, que ele vai impor a mão, e que só eles podem fazer isso, dando ordem a Deus, para que Deus faça o que eles mandam. Não existe isso. O justo viverá por fé. É o que foi revelado a Paulo. Entende, abençoado? Fé em quê? Fé somente na obra de Deus, que já foi consumada. Não tem nada a ver. Então, o rei Herodes aqui, ele se apavorou quando ouviu falar no Messias. Por quê? Porque o reinado dele com o Messias, né? Ele achava que o poder dele, né, ia se dissolver. Olha, Deus, como filho do homem, ele passou 33 anos na terra sendo perseguido exatamente pelo que está aí fora, que continua sendo perseguido. Perseguindo como, Lira? Porque os pastores, a religião, toda a religião, ela pega a verdade de Deus e transforma em mentira, para te fazer medo, para te tornar uma pessoa apavorada, com medo até da tua sombra. Então, eles são contra Deus. Que ser contra Deus é exatamente o diabo, é o Satanás, que não é o deles. Pedro foi chamado de Satanás porque estava contra os desígnios de Deus. Deus enviou o seu filho, né, que é o próprio Deus, para passar por tudo aquilo. Ele foi falar para Pedro, Pedro ficou contra, que nada disso te aconteça, Senhor. E ele disse, arreda, Satanás. Então só entende das coisas terrenas. Pedro é Satanás? Não, é opositor. Ele estava se opondo. Entende, abençoado? Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. 4. Então, convocando todos os principais sacerdotes, e os escribas, que é os pastores da época, e responderam eles, os escribas do povo, indagava dele onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam, em Belém da Judéia. Responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Esses escribas, esses sacerdotes, né, esses escribas, esses sacerdotes, eles eram o cara da época que entendiam da lei de Moisés, das profecias do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento. Então já estava escrito lá que ele ia nascer lá, e eles não creram. Ele fez milagre, ele fez tudo, e eles não creram. Estando escrito, e somente eles passaram por isso. Nós não temos que passar por nada disso, nós temos que crer sem ver.
O justo viverá por fé. Você crê num pedaço de pão, você crê num diabo, você crê no Satanás, isso é falta de entendimento, abençoado. Não existe isso. Em Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Então, o Jesus de Nazaré, né, também conhecido como Filho do Homem, ele não veio para mim e ele não veio para você. Esse Jesus de Nazaré, o Messias, ele veio somente para o povo de Israel. Somente. Entendeu, abençoado? E nós? Nós somos do ressuscitado. Nós somos do Espírito. Nós somos daquele que ninguém nunca viu. Deus ninguém nunca viu. E nem vai ver. Olha, 7. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela apareceria. 8. E enviando a Belém, disse-lhes: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também adorá-lo. Então, o rei Herodes, ele queria matar o menino. Então ele chamou os magos e pediu para eles ir e avisar para ele. Então ele disse que ia adorar. Mentira, ele queria matar o menino. Esse é o dragão vermelho que se detinha diante da mulher. 9. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que vieram do Oriente, se referindo aos magos, né? O precedia até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram suas ofertas. Sendo por divina advertência, prevenido em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram para o outro caminho, a sua terra. Então, os magos, quando Herodes se aproximou deles e disse que ele avisasse o menino, eles acreditaram em Herodes. Só que apareceu um anjo aos magos e aí abriram o jogo e disse que ele não voltasse mais por lá. E aí o Herodes se sentiu enganado pelos magos. Então, olha, versículo 13, a fuga para o Egito. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: disponde, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então, o dragão vermelho de Apocalipse, que se detinha diante da mulher, está se referindo a Herodes, ao rei da Judéia, que queria matar o Messias, Jesus. Eixaú, né? Ixaú. 14. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Então, esses anjos, né? Esses anjos que se fala lá em Apocalipse, está se referindo a tudo esse daqui. E quando se refere a Herodes, aqueles que o ajudavam, se refere ao exército dele, aos soldados. Entende, abençoado? Não tem nada a ver com a pregação do doutor em teologia. Nada, é tudo mentira. É tudo engano, para te roubar. Então, então ele fugiu para o Egito. Apareceu um anjo e disse para eles fugirem para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes,
para que se cumprisse o que fora dito pelo seu Senhor por intermédio do profeta. O que foi que o profeta disse? Do Egito chamei o meu filho. Agora preste atenção, ó, o que foi que Herodes fez? O dragão vermelho, a matança dos inocentes. Mateus 2,16. Vendo iludido pelos magos, enfureceu Herodes. Esse enfureceu Herodes, né? É exatamente o que está escrito lá em Apocalipse, do qual diz é o dragão vermelho. Esse dragão vermelho é Herodes, vermelho de raiva, porque os magos enganou ele, então ele ficou vermelho de raiva. Ele, Herodes, Herodes enfureceu grandemente e mandou matar, ó. Como ele perdeu, não sabia mais onde estava Jesus, então o que ele fez? Mandou matar todas as crianças na idade que teria Jesus, achando ele que ele mataria no meio dessas crianças, Jesus estaria incluído. Belém mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, olha, de 2 anos para baixo, conforme tempo do qual precisam se informar dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. O que foi que o profeta Jeremias disse? Mateus 2,18. Ouviu-se um clamor em Ramá. Qual era o clamor? Pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existiam. Não mais existe. Ele mandou matar Herodes, o dragão vermelho. Então, ó, então Herodes morreu, o dragão vermelho morreu, e aí apareceu um anjo a José novamente e mandou ele voltar por Egito, voltar do Egito. Olha, Mateus 2,19. Tendo Herodes morrido, o dragão vermelho, em que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentaram contra a vida do menino. 21. Dispõe-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá e, por divina advertência, prevenida em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade, ó, chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. O que foi que o profeta anunciou? Ele será chamado Nazareno. Então essa é a história, abençoado, de Jesus de Nazaré, do seu nascimento, né? E que eu estou lendo isso aqui para vocês, te esclarecendo que não existe esse dragão vermelho pregado pelos doutores, né? Do qual eles dizem que esse dragão vermelho é o diabo. Que esse dragão vermelho é um diabo de chifre e que ele é vermelho. Onde é que tem isso? Vocês veem aí onde é que tem, né? Nas chamadas religiões. Então deixa eu ler para vocês aqui, ó. Te explicando que Apocalipse 12 não é nada mais, nada menos do que Mateus 2. Mateus 2 completo. Olha, Apocalipse 12:1. Viu grande sinal no céu, a saber, uma mulher. Que mulher? Maria, vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então, deixa eu te explicar. Porque o doutor em teologia que estudou 5 anos, ele não sabe isso aqui. O chamado papa, o chamado padre, ele não sabe isso aqui. Ele diz que isso daqui é o diabo, é o satanás, entendeu? Então, isso daqui são linguagens de figuras. Linguagem de figuras, como eu já expliquei,
do qual somente os judeus entendiam. E isso aqui foi escrito para eles. Se não, vejamos, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol. Uma mulher pode se vestir com sol e pode pegar a lua e botar debaixo dos pés? Claro que não. Claro que não, abençoado. Tudo isso são linguagem de figura. Que esse sol não é o sol, essa lua não é a lua. Entendeu? É vestida com sol e com a lua debaixo dos pés, ó, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. 2. Olha, que achando-se grávida, essa mulher ela estava grávida, que foi a única mulher da Bíblia que ficou grávida. Maria, abençoado. Está falando de Maria. Grita com as dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Então tudo isso aqui é linguagem de figura. 3. Então aqui você viu, né, uma mulher vestida com sol, com a lua debaixo dos pés, que estava grávida, sofrendo para dar à luz. Quem é essa mulher? Maria. Agora vamos falar de Herodes, que eu acabei de ler para vocês lá em Mateus 2. Quem foi Herodes? O que perseguiu a mulher. Perseguiu a mulher para quê? Para matar o seu filho, o menino Jesus. Olha, Apocalipse 12, 3. Viu-se também outro sinal no céu. Olha, e eis um dragão. Que dragão? Uma linguagem de figuras. Uma linguagem de figura é chamando Herodes de dragão. E eis um dragão grande, vermelho de raiva, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Herodes. Que tudo isso aqui também são linguagem de figura. 4. A sua cauda, a cauda do dragão. O que é a cauda do dragão? Que o autor também se refere a está escrevendo aqui em linguagem de figuras. O que é a sua cauda? A sua força. A força dele, Herodes. Herodes, ele era o quê? Ele era rei de lá, né? Ele era o rei da Judéia. Então ele tinha força. Então essa força estava na cauda do dragão, que também é uma linguagem de figura. Olha, a sua cauda, o poder dele, a força dele, do rei Herodes, a sua cauda estava a terça parte das estrelas do céu. O que é a terça parte das estrelas do céu? As crianças que ele mandou matar. E estrelas aqui são pessoas boas. Estrelas. Então, essas estrelas também é uma linguagem de figura se referindo às crianças inocentes, que o dragão, Herodes, o rei da Judéia, mandou matar. Entendeu, abençoado? Não tem nada a ver com a macumba do pastor, não tem nada a ver com a macumba do padre, não tem nada a ver com a macumba do papa, não tem nada a ver o que se prega aí, só para te pôr medo, chamando esse dragão aqui de diabo. O diabo deles, desses infelizes. Que diabo também não é o diabo, como eu já te expliquei, não é espiritual. O diabo é o opositor. Diabo, Satanás, demônio, dragão, serpente, é tudo a mesma coisa na Bíblia. Se refere a aquilo que se opõe às coisas de Deus. Entendeu, abençoado? Olha, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Se referindo às crianças que mandou matar, as estrelas, as quais
lançou para a terra. E o dragão Herodes se deteve em frente da mulher que estava grávida para dar à luz. Quem era que estava para dar à luz? Quem foi que perseguiu a mulher? Herodes. Acabei de ler para você lá em Mateus. A fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Que filho? O menino Jesus, abençoado. Entendeu, abençoado? Que tudo isso aí é macumba, é engano. Você adolescente, você criança, você que está no engano, sai dessa macumba, que esses caras te enganam. Eles fazem esse chamado culto só para te roubar, para te enganar. Esses dias aí dia de Santo Antônio, dia de Páscoa, dia de não sei o que, tudo isso é coisa de religião, é coisa de homem, é coisa de pessoas que vivem contra Deus. Vivem contra Deus. Quem tem religião é contra Deus. Quem sai da tua casa para ir para a igreja é contra Deus. Porque Deus, ele pegou a única igreja de parede que existia no mundo e derrubou. E ele disse que em 3 dias ele reconstruiria. E ele não estava falando de igreja de parede. Ele não estava falando dessa macumba que está aí fora. Ele estava se referindo ao templo dele, ao santuário dele, que somos nós. Tá, abençoado? Aonde ele faria morada. Em quem? Em nós. É em você, aonde tu estiver. Na tua casa, no meio da rua, em qualquer canto. Se você for um eleito, claro. Tem 2 sementes, abençoado. Não é quem aceita Jesus, que é filho de Deus. Não é quem tem igreja. Vocês estão enganados. Filho de Deus é quem é escolhido por ele antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. E Deus não é teu pai, não é meu pai. Deus é pai dos espíritos. Acorda. Então, olha, Apocalipse 12:5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, ó. Esse era o medo dele, do rei Herodes, com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono, se referindo a ele. 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Isso daqui, né? Quando morreu Herodes, o dragão vermelho, apareceu um anjo e mandou que ele fugisse para o deserto. Aonde? Para o Egito. Então, ó, 7. Houve peleja no céu. Esse houve peleja no céu se refere aos anjos que apareceram. Apareceu a Maria, apareceram a José, apareceram aos magos e assim sucessivamente. Na primeira aliança, no Antigo Testamento, né, Deus, ele falava através de anjos. Ele se manifestava através de anjos. Entendeu, abençoado? E hoje, não somente hoje, mas depois do ano 70, depois do Tetelestai, depois do estar consumado, depois de tudo feito, é ele mesmo. Ele é único em todos. Todos quem? Em toda a humanidade? Claro que não. Quem prega isso é o ladrãozinho, porque ele quer dinheiro de todo mundo. Não é Deus único em todos, é em todos, mas não é toda a humanidade, é em todos os eleitos e todos os filhos, os espíritos revestidos de carne. Entendeu, abençoado? É por fé. Se você crê que você é filho, hoje é por fé, abençoado. Hoje é por fé que se conhece o Filho de Deus. Houve peleja no céu. Miguel, ó, e seus anjos pelejaram contra o dragão. O que é pelejar contra o dragão? É os anjos que apareciam
e dizia, vai para lá, vem para cá, vai para colar, fica lá. Herodes morreu, volta para lá. Entendeu, abençoado? 8. Todavia não prevaleceram, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso, o grande dragão, se referindo a Herodes, foi morto, morreu. Olha, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Você está vendo, olha, que o dragão vermelho, a serpente, o diabo e o Satanás, todos isso daqui se refere a uma única coisa. O que é, Lira? É o diabo do pastor? É o Satanás do pastor? É o dragão do pastor? É a serpente? Não, abençoado. O desse mentiroso aí é espiritual. É um espírito que entra em você. E se tu não der o dízimo, entendeu, abençoado? Então, o dragão é o opositor. Quem é o dragão? É o rei Herodes, que ficou contra e queria matar Deus. Queria matar o menino Jesus. Quem é a serpente? A serpente, quem foi a serpente da Bíblia? É Adão. E o que foi que Adão fez? Desobedeceu. Desobedeceu a Deus, e o mundo que estava conciliado, ele foi desconciliado por causa da desobediência de Adão. E que, na verdade, todos esses personagens, eles estavam obedecendo a Deus. A desobediência de Adão não foi nada mais, nada menos, para que você, eu e toda a humanidade conhecesse o bem e o mal. Hoje você não pode dizer eu fiz isso, mas e botar a culpa no diabo do pastor, botar a culpa em alguém. Você tem que botar a culpa em você. Por quê? Porque você tem conhecimento do bem e do mal, abençoado. Tu sabe o que é certo e o que é errado. Porque desde o começo do mundo, Deus já deu esse entendimento. Entendeu, bebê? Então, então, houve grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação. Aliás, eu já... quando, pois, o dragão se viu... Então, eu parei aqui, né? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Então, preste atenção. Quem foi o dragão, o grande dragão que foi expulso? Quem foi? Herodes. Quem foi a serpente? Adão. Quem foi o diabo? Tudo aqui é a mesma coisa. E quem foi que foi chamado de diabo? Quem foi? Olha, diabo, Satanás e demônio é tudo a mesma coisa. Que a mesma coisa, Lira? Opositor, acusador. Entendeu, abençoado? Que é contra. Que se opõe. Que é contra. Então, o dragão, a serpente, o diabo, quem foi que traiu Jesus? Ele disse, eu escolhi dentre vós 12, um de vocês é um diabo. Um diabolos, do grego, né? Diabolos é acusador, opositor. Entendeu, abençoado? Então, Judas foi chamado de diabo. Foi quem traiu Jesus. Então, o diabo é quem acusa. Satanás é quem se opõe. Demônio, para eles lá, para os judeus, era estado de espírito.
que pode ser para bom ou pode ser para mal. Daimon Kakos, espírito mal. Entende, abençoado? Que Jesus, quando Jesus expulsava o demônio, não é o demônio do pastor, não é o demônio do padre. Esse demônio aí é engano, é mentira, não existe. O que Jesus fazia, expulsar demônio para eles, para os judeus, é estado de espírito, é doença. Por exemplo, ele expulsou um demônio mudo, um endemoniado mudo, surdo, mudo e surdo. O que era? O cara não ouvia e o cara não falava. Então Jesus foi e curou ele. Ele passou a falar e passou a ouvir. E assim sucessivamente. Toda vez que Jesus expulsava demônio, ele estava curando pessoas doentes. Aquela mulher lá que tinha 7 demônios, ela estava com sete doenças. Entendeu, abençoado? Isso é que é verdade, que vocês precisam vir aqui na Bíblia e conferir, abençoado, e ter, entendimento. Aí você pode dizer assim, né? Porque a religião te ensinou isso. Mas, Lira, e como é que o diabo tentou Jesus? Abençoado, eu vou ler isso depois. O diabo que tentou Jesus não é o diabo do pastor. O diabo do pastor não existe. Não é o diabo do papa e nem do padre. Eles é que são diabolos. Eles é que são acusador. Eles é que são opositores. Eles é que são Satanás, acusadores. Entendeu? E Jesus foi quem foi que qual foi o diabo que Jesus foi tentado? A sua própria carne. O diabo é o homem, abençoado. O diabo foi Judas. Entendeu, abençoado? O diabo foi Judas. Não é o diabo do pastor que diz que entre tu. Não existe isso. Jesus de Nazaré, ele foi tentado pela sua própria carne. Como nós somos. Às vezes você é tentado pela tua carne para fazer várias coisas ruins. Né? Para pegar a mulher do próximo. Às vezes tu conhece o marido da mulher, mas aí tu sabe disso, mas aí tu fica o tempo todo sendo tentado. E não é só isso. Para beber, para roubar, para se prostituir. É a tua carne, abençoado. É a tua carne, o teu pensamento. Outra coisa, o coração da Bíblia não é esse coração aqui, ó. Como eu já te expliquei. O coração da Bíblia são os pensamentos. São os maus desígnios que saem de dentro do homem, do pensamento, que o cara planeja tudo. Não tem nada a ver com o coração que pulsa sangue. Entendeu, abençoado? Então, então o diabo, né? Judas foi chamado de diabo, e que não é o diabo do pastor, porque não existe. E Satanás. O que foi que Judas fez? Acusou. Deu um beijo, acusou Jesus, pisou. Acusar para os judeus significa pisar no calcanhar. Quando a serpente, que o autor usou uma metáfora para chamar Moisés de serpente, por suas astúcias, e quando Jesus chegou para ele e deu os seus castigos, ele disse que o filho, ele tornaria eles inimigos, certo? E que o filho dele, da serpente, feriria
o calcanhar do descendente da mulher. Quem foi o descendente da serpente? É o joio, Judas. Judas, aí está se cumprindo a palavra lá de Gênesis. E o filho e a descendência da mulher pisaria na cabeça da serpente. E que na verdade essa serpente do qual Jesus disse, Deus disse que pisaria na cabeça da serpente, essa serpente o pastor diz que é uma cobra, né? Que o padre mentiroso, ele faz uma música aí, diz que a Maria vai na frente e que pisa na cabeça da serpente. Essa cabeça da serpente do qual se refere o descendente da mulher, falando de Jesus de Nazaré, se refere à lei de Moisés, do qual ele disse, eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir. Então, ele cumpriu a lei, ele pôs sim a lei. E o que era a lei? O ministério de condenação e morte. A lei só acusava, abençoado. Era dente por dente, olho por olho. Então ele cumpriu, acabou a lei. Então, com relação ao Satanás, Pedro, como eu já te falei, ele foi chamado de Satanás. E o que foi que Pedro fez? Pedro saiu os gritos, que nem esses mentirosos aí faz, esses atores que eles botam dentro da macumba chamada igreja. Não, pessoal. Pedro foi chamado de Satanás simplesmente pelo fato de que Jesus disse para ele que ele tinha que morrer, porque ele veio para isso. Ele tinha que apanhar, ele tinha que levar cuspida na cara, ele ia ser entregue a eles lá, os ladrão da época que são de hoje, e que ia ser crucificado, ia ser morto. E Pedro disse o quê? Que nada disso te aconteça, Senhor. Porque Pedro queria que Jesus ficasse lá vivo para multiplicar pão para ele, para multiplicar peixe, para ser chamado de amigo. Quem é que não queria? Porque não tem entendimento espiritual. Porque hoje nós temos Deus já dentro de nós. Então Pedro se opôs, disse que nada disso te aconteça, Senhor. Então ele disse, arreda Satanás. Porque ele estava contra, pessoal. Se opondo. Satanás é o opositor, é quem é contra. Aí fora tem um monte de Satanás. Contra o evangelho, contra as pessoas, contra a humanidade. Roubando a humanidade na cara de pau. Entendeu? E que não leva o entendimento. Então, 48 minutos, passou do tempo. Pedindo aí que você se inscreva no canal, dá o like, compartilhe a mensagem. Para que essa geração de hoje e as que virão não sejam enganados por esses mafiosos que estão aí fora. Graça e paz.